Bom, o que eu falava antes da gente fazer o intervalo? Eu estava falando sobre modelos de políticas públicas, né? Não sei o que foi isso, não, mas eu concordo. Eu não sei que barulho foi esse, não. Eu nunca tive essa alegria, sabe? De olhar uma foto antiga e falar, olha como eu era bonito. Eu tenho mantido um padrão aí de tragédia desde 77. É um negócio incrível, não tem uma foto que salva. Aí eu achava que era porque era foto analógica, depois veio a digital, depois veio o filtro, e estamos aí, continuo ruim. Eu achava que era o ângulo da foto, aí eu descobri que eu sou vesgo. Aí eu ficava achando que era iluminação, eu falava, não, é porque eu descobri que eu estou careca. Então, cada dia que passa, assim, então é difícil. Cinta do Dr. Ray, diminui 2 números. Não tem muito que dar dica, não. Falava para vocês, antes da gente voltar do intervalo, sobre um tema bem de ciência política, né, que são os modelos das políticas públicas. Eu falei correndo, rapidamente, só para a gente poder visualizar como é que isso conversa, digamos assim, com essa moldura normativa das políticas públicas. O ponto que me interessa, talvez, seja nós problematizarmos um tema que aparece, ainda que de maneira um pouco tímida, dentro do debate do direito constitucional e do direito administrativo, que é o sentido de governança. O que é esse sentido de governança? Como se constroem as decisões tomadas no exercício da política pública? Como é que se dá justamente esse exercício de coordenação ou de diálogo interinstitucional e articulação intrainstitucional das instâncias do Estado quando constroem essa política pública? Nós temos exemplos de governança dos mais sofisticados possíveis. Posso dar um exemplo para vocês, né? Nos temas que me interessam, que são os temas normalmente que versam sobre o sistema de justiça criminal e outras questões, um exemplo muito interessante de governança sofisticada é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, a chamada ENCLA. Ali é um exemplo bem interessante de governança. É um órgão colegiado, reúne representantes de todas as agências de controle penal, então você tem lá órgãos de polícia, instituições, representantes de regulação de instituições financeiras, judiciário, Ministério Público, está todo mundo ali construindo o que sejam as preocupações de atendimento a essa moldura normativa da Política Nacional de Enfrentamento à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Nesse caso específico, é bem interessante, porque, mais do que a previsão legislativa, ali também há essa previsão de convenções e, respectivamente, os seus protocolos de implementação. Quando eu falo de macrocriminalidade, eu tenho que necessariamente visualizar o que seja esse tripé aqui de macrocriminalidade. Qual o tripé? Convenção de Viena, de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, Convenção de Palermo, para o enfrentamento de organizações criminosas, e a Convenção de Mérida, de enfrentamento à corrupção. Temos e devemos muito a fazer para poder cumprir essas convenções. Eu vou dar um exemplo só para vocês. Pensem aqui comigo. Não precisa nem ser muito próximo de temas criminais para você poder refletir isso, para que nós possamos refletir isso em conjunto. Lei de improbidade. A lei de improbidade diz, mais ou menos lá no seu artigo 12 ou 14, uma coisa assim, 12 não, 12 são as penas, né? Acho que é o 14, que ele diz assim, todo e qualquer ocupante de cargo público, pode ser cargo em comissão, pode ser cargo efetivo, que seja, ele tem a sua declaração de imposto de renda, da sua declaração patrimonial, aberta ao órgão público que o emprega. Não tem isso? Nos termos da lei, que é uma lei antiga, de 1992, você iria todo ano lá entregar a sua declaração de imposto de renda. Hoje em dia não é assim. Quando você vai tomar posse no cargo, você já assina lá um termo abrindo mão da possibilidade de ter que ficar autorizando. Já está autorizado. O poder público tem a sua declaração de bens declarados, né, todo ano, anualmente. Qual que seria o consectário subsequente dessa previsão? Para que o poder público está vendo seu incremento patrimonial? Qual que seria o consectário? Faltou a segunda parte do dever de casa, criminalizar o enriquecimento ilícito. Simples assim. Nós estamos falando de servidores públicos ou ocupantes de função remunerados pelo Estado, muitos deles em regime de dedicação exclusiva, ou seja, o sujeito pode até ter, excepcionalmente, outras fontes remuneratórias,
Por exemplo, cumular com exercício de docência ou coisa do gênero. Mas, como regra, dedicação exclusiva. E aí você teria o acompanhamento e monitoramento da sua apresentação de incremento patrimonial, justamente como consectário do acesso a essa informação. Já parou para pensar que o Brasil até hoje não cumpriu esse mandado, que se encontra dentro da Convenção de Mérida, criminalizar o enriquecimento ilícito? E sabe quando é que vão criminalizar isso? Nunca. Porque aqui no Brasil o cara tem um salário mais ou menos igual ao meu, e é um dos poucos países do mundo, por exemplo, que um parlamentar tem um salário igual ao meu, mas com uma capacidade de gestão financeira assim igual, rapaz, porque em 4 anos os caras ficam milionários, né? Um negócio incrível, um negócio impressionante, assim. Você não tem... eu pedi para fazer um coaching financeiro, eu vou chegar lá na Câmara dos Deputados e falar, um deputado para me fornecer um coaching financeiro, porque eu estou vendo aqui a declaração da eleição passada para agora, o cara ganha a mesma coisa que eu, só que, de repente, o cara teve um incremento patrimonial de 10 vezes. É incrível, né? Então, algo causa espécie e uma percepção detida sobre isso, né? Nós temos outros instrumentos, igualmente, de fiscalização e monitoração daqueles que são remunerados pelo funcionalismo público, pelo Estado, de uma maneira geral. Eu tenho lá o meu incremento patrimonial às abertas. E aí, de repente, eu vou lá numa concessionária de automóvel e compro à vista, com uma nota em cima da outra, dinheiro em espécie, sei lá, um carro importado aí de R$450 mil. O que você acha? Até daria para comprar, não sem um planejamento financeiro rigoroso. Agora, o sujeito mantendo a normalidade da sua evolução patrimonial e, de repente, aparece um negócio desse, é meio estranho. Mesma coisa a aquisição de imóveis. Situações como essas são, normativamente falando, operações suspeitas. E o que é operação suspeita? É importante lembrar isso. A suspeição não é uma suspeição subjetiva. Não é um agente público olha e fala, suspeito. Não é isso. O que nós estamos falando são padrões normativos de operações que, uma vez violados, acendem lá uma luzinha amarela, uma bandeirinha, e fala, essa operação aqui está fora do padrão normativo regulatório. Né? O cara ir na boca de caixa de um banco, por exemplo, e sacar R$950 mil em espécie. Operação suspeita. Você vai fazer o quê com R$950 mil em 2023, em espécie? Não tem muito o que fazer, eu prefiro guardar debaixo do meu colchão. É operação suspeita. Essa outra operação suspeita, pessoas publicamente ou politicamente expostas, as PPS, de repente chega lá e faz uma aquisição, por exemplo, de um imóvel, de um veículo, em situação como essa, operação suspeita. Então, eu estou anotando isso porque ontem eu falava para vocês, por exemplo, de instrumentos de enfrentamento de macrocriminalidade. Tem como você falar de enfrentamento de macrocriminalidade sem o mínimo de construção de instrumentos de controle, de fiscalização, rastreio e inteligência financeira? Não tem jeito. Senão você vai só pegar o cara que está com a arma na mão na rua atirando. Pá, pá, pá. Você só pega esse. Você só pega o cara que está lá trocando crack na rua. Você pega só o sujeito que está lá dirigindo um caminhão carregando cocaína de um estado para o outro. Se você for fazer um enfrentamento efetivo, você necessariamente tem que ter sofisticação dos instrumentos de controle. Estou falando de crime, né? Mas eu poderia estar falando também de exercício de outras políticas públicas que não envolvam necessariamente controle penal. Para além dessa categoria, tem uma expressão ali que a gente não consegue escrever em português, que é o tal do accountability. Né? Todo mundo fala accountability, como se tivesse com vontade de falar em inglês. Né? É difícil traduzir essa palavra mesmo, porque ela tem um sentido muito rico. Tem 2 textos que eu gosto, eu vou ver se eu compartilho eles depois, que eu estou pensando aqui na minha cabeça, acho que faltou mandar esses 2 textos para vocês na plataforma Moodle, que eu particularmente acho muito legais. Um texto é da década de 90, uma professora chamada Ana Pinho, ela tem um texto cujo título é assim, ó, accountability, podemos traduzir para o português? Era uma coisa assim. E aí ela faz uma revisão da literatura, problematizando o fato de que a gente não tem uma categoria na língua portuguesa que permita compreender semanticamente o que seria essa expressão. O accountability, nada mais é do que a tarefa e compreensão do exercício da atividade estatal de render contas por sua atuação. Prestar e render contas.
cobrar, avaliar, acompanhar e controlar. Mas não é apenas eu controlando a ação, por exemplo, da Cíntia. É também a tarefa da Cíntia, no exercício da função pública, de render as contas por aquilo que ela faz. Mais do que controle, é igualmente um exercício de satisfação dos seus processos decisórios. Ela não abre mão do exercício do poder decisório, mas ela rende contas de como fazê-lo. É tão difícil entender essa ideia que realmente fica difícil traduzir numa palavra só em português, né? Complicado. O que eu gosto desse texto é que tem um texto depois dele, depois de mais ou menos uns 15 anos, em que a pessoa escreveu, 2 professores escreveram um outro artigo dizendo assim, ó, accountability. E agora? Já podemos traduzir para o português? Brincando com esse texto da década de 90. E é muito legal. Esse texto da década de 90, a Ana Pinho escreve quando vai estudar nos Estados Unidos. E aí ela se depara com essa categoria sendo dialogada em todos os cursos, aulas, textos que ela enfrentou lá, e aí ela volta para o Brasil e fala, que coisa engraçada, eu não encontrei nada escrito sobre isso. Esses caras, 15 anos depois, tentam responder essa pergunta. Olha, eu já até encontrei muita coisa escrita no Brasil, mas eu ainda não encontrei uma categoria que consiga traduzi-la de maneira adequada. Prestar e render contas, esse controle. Eu vou falar uma frase difícil, guarda ela aqui, que eu volto a ela amanhã, tudo bem? Mas, olha que coisa curiosa. Quando nós não temos instituições marcadas por accountability, sabe o que acontece? Usualmente nós medimos, de maneira confusa, o resultado pelo desempenho. Falei complicado, né? Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo de Ministério Público. Pode ser? Quem que é o promotor bom? É o cara que mais oferece denúncias? Ou o cara que melhor instrui os processos em juízo? Ou o sujeito que, eventualmente, previne a judicialização de casos? Deixa eu ir para o cível, fica mais divertido. Quem que é o promotor bom? É o cara que mais entrou com ações civis públicas no período? Ou, comparativamente, com o cara que não entrou com nenhuma? Exatamente, é o cara que foi resolutivo. Agora, como é que eu mensuro resolutividade? Difícil, hein? Pois então, eu preciso até construir novas métricas. Esse exercício do accountability, como ele não é claro, sabe o que ele faz? Eu começo a medir resultado como se desempenho fosse. Deixa eu dar um exemplo do judiciário. Todo início de ano acontece um negócio que me mata de vergonha. Começa um ano judiciário, chega lá no Supremo, o cara vira lá no Supremo, abre a boca cheia de boca, como se estivesse falando uma coisa assim ótima. Aí ele vira e fala assim, iniciamos o ano judiciário julgando mais de 86 mil processos por gabinete. Cada ministro, por hora, decidiu 88 mil liminares ao dia. Não decidiu nenhuma, né? Se decidiu isso tudo, é porque não decidiu nenhuma. Se julgou 5 mil processos no mês, é porque não deliberou nenhum. Mas nem viu. Não é nem questão de não leu. Hoje em dia, com a TV Justiça, isso acaba virando uma coisa mais popularizada. Mas eu me recordo, eu sou antigo, quando ainda não tinha TV Justiça, eu ia assistir às sessões do Supremo, depois eu explico por quê. É uma coisa meio constrangedora. Mas eu ia assistir às sessões do Supremo. E aí eu morria de rir, porque isso era no início dos anos 2000, e eu tinha acabado de sair na graduação, e na graduação eu era doido por assistir bancas de mestrado. Toda vez que eu podia, eu assistia. E eu não esqueço de bancas de mestrado, como eu sou antigo na época, mais ou menos ali, 98, 99, qual que era o assunto da época? Súmula vinculante. Alguém falava da súmula vinculante e tinha 200 mil dissertações criticando a súmula vinculante, dizendo que ela seria um engessamento do exercício da atividade jurisdicional. Numa dessas atividades, eu me lembro que eu assisti uma palestra do ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello, novo na corte, ele ainda era novo na corte, ele virava e falava um absurdo, um atentado contra a independência judicial, contra os maiores valores da República. E aí ele falando, eu, rapaz, é mesmo, né? Aí, quando chega mais ou menos uns idos de 2002, eu chego lá,
era mais ou menos o período que o ministro Celso de Mello presidiu o Supremo Tribunal Federal. E ele introduz, no julgamento dele, sob a presidência dele, aquilo que virou uma coisa que hoje não existe como não falar, os julgamentos em lista. Já viu isso? Chama para julgamento agravo regimental, número tal, 468, 469, 469, o cara fica lá 2 horas parecendo que está fazendo leilão de gado. Como vota? Eu estou negando provimento a todos. De acordo, de acordo. Chama para julgamento a segunda lista de julgamento de agravos regimental, número tal. Eu comecei a falar aquilo tudo. E é muito engraçado, porque era a grande novidade dele como gestor da corte. E o que era aquilo? Não é a tragédia da vinculação no julgamento em lista de casos? Não estava julgando nenhum. Então, assim, é uma absoluta dissociação do que acontece na prática com o que se anuncia. E aí, toda abertura de ano, o cara vem e me enumera os números, que são números de uma tragédia. Se o tribunal está julgando tantos casos assim, tem como ter qualidade deliberativa? Não tem jeito. E o cara quer dizer que, ano a ano, estão fazendo um trabalho melhor, porque estão julgando mais e mais casos. Ô, Cíntia, brigadão. Estão julgando mais e mais casos. Estão vendendo desempenho como se resultado fosse. Volto aqui à minha pergunta. Quem que é o promotor bom? O cara que mais oferece denúncia ou o cara que mais resolve caso? Se eu disser que é o cara que mais oferece denúncia, eu estou vendendo desempenho em lugar do resultado. Eu não consigo aferir resultado. O cara fez 30 ações civis públicas, nunca participou de um diálogo com os seus, digamos assim, ex-adverse. Bom pra caramba. Não, você é bom de desempenho, de resultado, não sei. Vamos ver se você é. Né? Então, eu estava comentando aqui na parte da manhã que toda judicialização de uma política pública como ponto de partida é o reconhecimento de um fracasso. Você não conseguiu ser resolutivo. Você acabou, vamos ali discutir para outro ponto, porque realmente eu não consegui. Vamos para outra arena. Não necessariamente uma arena melhor, né? Mas uma arena sucessiva do fracasso da primeira. Mas, ponto de partida, fracassamos. Ponto de partida, fracassamos. Quando criou a ANPP no processo penal brasileiro, eu morria de rir. Qual que era o maior risco do ANPP? O pessoal tratar a justiça negociada como se fosse uma via facilitada da judicialização do caso penal. Não é. É o trabalho em dobro. Quem faz o ANPP já fez a denúncia. A denúncia está pronta. Um ANPP, para ser minimamente bem feito, tem a descrição do fato. A denúncia está pronta. Fazer denúncia é fácil. Nosso sistema de justiça criminal ele tem um desenho inquisitivo. Pausa aqui para o café. Esse negócio de ficar usando as categorias inquisitivo e acusatório como se fosse adjetivo num debate ideológico, eu estou fora, tá? O processo penal é inquisitivo e é assim mesmo, porque o contrário de inquisitivo é adversarial nos Estados Unidos. Nós não temos um sistema marcado por adversarialidade, o nosso sistema é acusatório. Eu estou falando que o conteúdo dele é inquisitivo, no sentido de que instaura-se investigações diante das notícias de crime, oferece-se ações penais com juízo estrito de discricionariedade persecutória. Isso é conteúdo inquisitorial. Porque aqui no Brasil, inquisitorial virou palavrão, né? Não sei o quê, discordo, você é um inquisitorial. Não fala assim. Né? Virou um debate ideológico. Né? Punitivista, o cara... enfim, fecha o parêntese. Nosso sistema ele é desenhado para fazer a máquina moer, fazer persecução penal. Quando você quebra a roda e fala, espera aí que eu vou resolver isso por um instrumento diverso. Em língua inglesa, inclusive, o nome disso é diversion. A transação penal, diversion. O ANPP, diversion. É um caminho diverso, é uma diversificação. Não é plea bargain. Plea bargain é outra coisa. É a barganha da plea. É você negociar para o cara para ele virar e se afirmar culpado. E ele sai da barganha condenado. Isso é plea bargain. Não tem no Brasil. Não tem. Quem falou que tem... Precisamos ler direito. Entender o que eu treino que fala inglês, né? Porque, até onde eu sei, os nossos acordos penais...
Eles evitam a ação penal. É o contrário, evita o processo. Ah, mas Suxberg, não é NPP, tem confissão extrajudicial. Verdade, desde quando confissão extrajudicial é igual culpa penal? Isso é outra coisa. Mas guarda esse segredo aqui entre a gente, tá? Porque quem confessa extrajudicialmente jura que está reconhecendo culpa. E é assim mesmo. Porque o sistema opera com equivalentes funcionais da pena. Você cumpre com cheiro de pena, no mesmo lugar da pena, e calcula como se fosse pena. Só que não é pena. E não fica achando que é igual, não, porque a diferença de um sujeito processado e condenado é abissal de alguém que sai primário de uma situação como essa. Beleza? Então, estou só lembrando aqui, porque é uma solução de política pública alternativa. Alternativa. Você vai fazer uma alternativa. Você está aqui rodando a roda de moer gente chamada sistema de justiça criminal, aí você quebra a roda, pá, vou dar uma alternativa. Quando aparece a alternativa, os boca aberta, mas isso é punitivismo. Eu falei, velho, estou evitando o processo. Como é que é a mesma coisa? Não, mas é sim. Então, peraí, vamos celebrar o debate de maneira adequada. Né? Então, quando a gente fala de instituições, de uma maneira geral, elas precisam guardar accountability, começar a construir suas métricas de problematização dos seus resultados. Se você não consegue ver o resultado, você não tem instituições accountable. Elas não rendem contas. Isso é um problema, não é uma questão de virtudes pessoais, é um problema de institucionalidade. Tudo bem? A construção de métricas de resolutividade dificilmente vem abstrata e de cima para baixo. Provavelmente a gente deve construir isso a partir de quê? De institucionalidades que mensurem para que, então, essas práticas se institucionalizem. Então, isso, por exemplo, quando se deu das audiências públicas. Onde que surgiu a audiência pública? Da prática. É da prática que se institucionaliza e, na sequência, vem a recomendação de cima para se fazer. Né? Então, é sempre esse desenho, a boa prática que institucionaliza e aí ela se generaliza. São, assim, os processos de institucionalização. Eu não acho... Missão de todos e um tensionamento, né? Porque é diante da resposta pífia e negativa, ruim, quando você vê valorizado o cara que não trabalha direito, é que você cria o constrangimento de dizer onde é que estamos errando porque eu não estou conseguindo valorar o trabalho do cara que faz direito. Né? Mas é como você falou, a mudança aqui ela é cultural, ela é uma mudança de cultura, ela é uma mudança paradigmática, sem exagero no uso da expressão. Mas ela é uma mudança paradigmática. Agora, eu só anoto para isso, ela é uma institucionalização que ela não é ela não é top-down, ela é bottom-up. Não porque ela vai surgir de uma normalização de normas, né, de normatividade, de baixo para cima. É porque, para dar certo, a normatividade tem que reproduzir o que já funciona embaixo. Se o sujeito tentar criar normativamente parâmetros de resolutividade, ele vai fracassar. Porque o que, nesse ponto, se precisa fazer é reconhecer e sedimentar práticas institucionais reconhecidas como virtuosas, entendeu? É difícil, não é fácil, mas isso vem, por exemplo, a partir de outros estímulos, que pode começar desde o que seja a visibilidade, empurrões, constrangimentos, tensionamentos, papel da corregedoria, por exemplo. Você já parou para pensar que diabos é esse negócio de selo para tudo? Selo não sei o quê, selo dourado não sei o que lá, selo de qualidade, não sei. Até a hora que o pessoal virar e falar assim, ó, é critério de quantificação da gratificação de din-din a presença de um selo. Aí todo mundo quer o meu selo, eu quero o meu selo imediatamente. Então é disso que nós estamos falando. Para poder fazer uma situação como essa, eu preciso primeiro criar a cultura do selo. Então, qual que é a cultura do selo? Sempre começa de maneira negativa. Que não é para esse negócio que criaram do selo aí. Até que, rapaz, todo mundo tem, menos eu. Espera aí que eu vou lá pegar também. Né? Então, você tem que criar esses empurrões. Na literatura, o pessoal tem um livro muito legal que chama isso de nudge. Já foi traduzido no Brasil, Cass Sunstein. Né? Cass Sunstein, Sunstein. S-U-N-S-T-E-I-N. É ele e um outro cara que eu sempre esqueço o nome. Nudge. O que é o nudge? São os estímulos, são os empurrões. É um livrinho de capa amarela muito divertido.
Sim. Sim. Você quer ver um exemplo interessante? Quer ver um exemplo constrangedor? Entre 2011 e 2012, o CNJ e o CNMP criam a chamada Estratégia Nacional de Segurança Pública. Essa ideia começa de maneira muito ruim. Por que começa ruim? Porque eles olharam um para o outro e falaram: vamos fazer uma estratégia nacional de segurança pública? E disseram: vamos. E esqueceram de olhar e conversar com o dono da política pública, chamado Poder Executivo, que tinha uma lei que ditava a política pública, a Lei 11.530 de 2007. Então, assim, o cara é dono de uma institucionalidade muito poderosa, e, para usar uma expressão do Gilmar Mendes na época, se movimenta verticalmente. Ele falou isso nos mutirões prisionais que foram feitos, primeiramente, na primeira gestão dele como presidente do CNJ. Ele virou e falou assim: a nossa grande vantagem é que nós nos movimentamos verticalmente. O que ele está dizendo em português mais simples? Aqui, quando eu mando, todo mundo cumpre. Nós nos movimentamos verticalmente, ele manda de cima para baixo. Mas aí vem a minha pergunta aqui. Como política pública, o mutirão é uma política de efetividade? Você pode fazer um mutirão. Ele descomprime, né? Descomprime. Soluciona o problema? De modo algum. Quer ver um problemaço? Mutirões em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso é uma tragédia. Eu sei que tem atraso, tem que resolver a massa de processos para trás. É uma tragédia. Mas você não vai escutar espaços de fala e de resposta construída, individualizada, em mutirão de casos de violência. Fracassou de saída. Não tem como. É complicado. Então, assim, são situações que a gente tem que entender os alcances das expressões. Presta atenção que agora eu vou falar uma coisa importante. De eficácia, de eficiência, de efetividade e de impacto. Pegou? Vamos ver o que são essas 4 palavras? Porque elas estão na nossa boca a todo momento, né? Toda hora você fala assim, não sei o quê. Me lembra aquela frase da Dilma que virou meme, lembra? A gente não tem uma meta. Quando alcançar a meta, a gente dobra a meta. Lembra disso? É mais ou menos sobre isso que eu quero falar. Não que essa frase faça sentido, mas que, em alguma medida, dá para pensá-la a respeito dessas categorias. Olha que interessante. São categorias de avaliação de políticas públicas. Tudo bem? Eficácia, eficiência, efetividade e impacto. Vamos falar primeiro da eficácia? O que é eficácia? A eficácia no desenho da política pública é o atendimento à meta previamente estabelecida para a ação do Estado. Em si, como vocês estão vendo, é um conceito que é, em rigor, virtuoso, é legal, mas dá para você falseá-lo, concorda? Dá para você falseá-lo. Quer ver? Olha só. Chego em casa amanhã, Rejane, minha gloriosa esposa, vira para mim e fala assim, e aí, como é que foi lá? Estou brincando. Ela fala, e aí, como é que foi lá? Foi mal. E aí, como é que foi lá? Eu falo, foi legal, foi ótimo. Aí, cumpriu o que você tinha que fazer? Cumpri. Depende do que eu tinha para fazer, concorda? Então, assim, eu fui a Palmas dar aula. Eu ia dar aula das 19 às 21 horas na quinta, das X hora, tal hora na sexta-feira, X hora, tal hora no sábado. Dei a aula, cumpri a meta. Meta cumprida. A aula foi boa? É outra conversa, é outra pergunta. É outra pergunta. Vim dar aula, chegar aqui e dar aula, é moleza. Se for essa a meta, se for esse o objetivo, se for essa a avaliação da política pública, está fácil, cumpri. Eu vim e dei a aula. E olha lá, né? Mais ou menos. Então, assim, se eu não agregar outros pontos do que seja o cumprimento dessa ação pública, eu a atinjo e não necessariamente consigo fazer um levantamento qualitativo do que eu fiz. Eficácia é o cumprimento de uma meta previamente estabelecida à política pública. O estabelecimento de metas em si, eu diria que é imprescindível.
mas a construção de metas adequadas e, sobretudo, qualitativas, para mensurar o que seja a qualidade da ação do Estado, é igualmente imprescindível. Porque, senão, eu cumpro 100% das metas de uma política pública e eu posso ter uma péssima política pública. Isso parece claro, né? Tranquilo. Esse é o conceito mais básico de eficácia que tem. Então, a eficácia, ela é uma categoria que, em princípio, se eu não qualificar o que seja a construção dessas metas, ela é uma categoria pobre de mensuração da política pública. Porque a política pública ela é objeto de avaliação, vou falar daqui a pouco sobre isso, prévia, durante e depois da política pública, e ela é objeto também de análise, prévia, durante e depois da política pública. Guarda aí que eu vou explicar a diferença de um para outro. Por hora eu estou falando de eficácia. Mas eficácia, no seu sentido mais estrito, é isso, a meta previamente estabelecida. Então, cumprir 100% da eficácia, beleza. Vou dar mais um exemplo meu horroroso. Meta, eu cozinhar para o almoço de domingo. Fácil. Agora, pergunta se vai ser bom. Eu tentei fazer um arroz birubiru uma vez, que eu não estou brincando, não. Até a minha filha, que come até pedra, ela virou para mim e falou assim, ó, papai, sim, pois não, papai, eu gosto de gororoba, que é assim que ela chama quando eu cozinho, mas isso aqui não dá, não. Porque quando eu vi que a coisa estava degringolando, eu tentei salvar jogando shoyu. Mas acabou com tudo, foi uma tragédia. E aí, quando eu servi, né, 3 piadinhas, 2 comentários, um sorriso legal, atrasa para deixar todo mundo com fome, mesmo assim, os 3 olharam para mim e falaram assim, oh, caramba, até o panqueca na hora saiu de perto, assim, o bicho nem o cheiro ele aguentou. Mas eu fiz o almoço. Meta cumprida. Então, eficácia, estabelecimento de metas previamente, estabelecimento, a realização da ação. E a eficiência, o que é, hein? É a eficácia a que eu agrego elementos de economicidade. Custo. Então, a eficiência é a eficácia da ação agregada do que seja a economicidade da ação pública, né? Então, eu posso cumprir metas necessariamente fazendo menos dispêndios, mais dispêndios, dispêndios desnecessários, não sopesando o que sejam essas categorizações de custos e outros pontos. Então, por exemplo, nós temos instituições ineficientes. O que isso significa dizer? Elas não cumprem as suas metas dentro do que seja aceitável em critérios de economicidade. Então, geralmente, quando a gente fala de eficiência na problematização da ação pública, a gente fala sobre a preocupação de fazer mais com o pouco que se tem. A tecnologia, por exemplo, é uma ferramenta fundamental de eficiência. Ela não vai ser uma ferramenta exatamente de eficácia, concorda? Porque o que ela vai se prestar é para otimizar a ação que você tem. Mas ela não vai ser exatamente a ferramenta pela qual vai cumprir a meta estabelecida previamente, entendeu? Então, entre o cumprimento da meta, quando você agrega o critério de economicidade, você tem um problema. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo de novo do processo penal. Uma galera me perguntava, acho que já acabou essa pergunta, né? Sobre a audiência de custódia no processo penal. Eu falo, olha, eu acho uma oportunidade muito bacana de aprimoramento do processo penal brasileiro, mas eu fico constrangido com a pouca eficiência desse instituto. Por que pouca eficiência? Olha, na audiência de custódia eu faço uma das coisas mais difíceis que existem dentro do sistema de justiça criminal brasileiro. Eu reúno no mesmo lugar um juiz, um promotor, um defensor e a presença física do investigado, escoltado e apresentado com policiais diversos daqueles que realizaram a sua prisão e custódia. Você tem noção do tanto que isso é significativo? Não é pouca coisa, especialmente para um país, como diria o filósofo ocidental Donald Trump, esse grande nome da filosofia contemporânea, shitty countries. Ele usou essa expressão para se referir a gente, vocês lembram disso? Shitty countries, que, segundo a tradução, países de... Então, a expressão desse filósofo contemporâneo, líder do mundo livre, como os presidentes norte-americanos gostam de se apresentar, né? Líder do mundo livre.
É muita coisa para pouca alegria. É muito esforço para pouca ação. É fundamental verificar a cautelaridade da prisão, assegurar a legalidade dessa custódia, prevenir maus tratos e violência policial. Não estou dizendo que isso é desimportante, não, isso é fundamental. Mas só? Aí termina, beleza, acabou? Quando é que você volta? Calma aí que agora a gente vai te chamar em outra oportunidade, porque aqui a gente é muito rico. E imagino também que a gente tem pauta para poder fazer audiência direto. Então, já você vai ser chamado. Fica aí no seu endereço que a gente vai te localizar lá. Pouquíssima eficiência. Estou falando de economicidade. Já pararam para pensar que no Brasil a gente não tem clareza sobre quanto custa uma audiência? Júri, quanto é que custa um júri? Fazer um júri. Você vai lá e marca, aqueles negócios de o dia inteiro. Pega 15 pessoas, lasca a vida de 7. Lasca a vida, né? Porque quando o cara é sorteado, o cara, né? Antônio Suxberg, aí o cara já levanta assim, fuck. Ninguém levanta e fala assim, que prazer exercitar meu poder cívico de participar do sistema de justiça. Ninguém faz isso. Quando você é sorteado para o júri, você já quer chorar, né? Normal. Ainda fica na fila lá para pedir dispensa, né? Gosta nada, gosta mais ou menos, até participar do terceiro júri. Deixa eu pegar aqueles assim que duram uma noite toda. Ele fica se diverte muito até fazer o quinto júri, depois ele cansa de julgar o operador, né? Porque o estudante de direito faz isso, ele esquece do fato para julgar o promotor. Esse promotor é gago, esse advogado cospe, né? Então o cara não julga o caso. Quanto custa para segurar ali um promotor o dia inteiro? E o defensor? E os 7 jurados? E o juiz-presidente? E a estrutura física? E o almoço? E o café? E a água? E o ar-condicionado? Aí você está lá fazendo o júri, o cara pega e fala, pela ordem, não, vou largar o júri, abandono o plenário. E o Senado acabou de aprovar uma lei que impede a imposição de multa de um cara que fizer um negócio desse. Excelente eficiência, hein? Já parou para pensar? Sensacional, né? Como é que faz? Então, são critérios que a gente precisa pensar à luz da ação pública. Eficácia, eficiência, efetividade. O que é efetividade? A efetividade é aquilo que atinge o problema público. É o que toca o problema público que enseja a ação estatal. Não falei que a política pública é a exteriorização da ação do Estado no enfrentamento de um problema público? Então, tocou o problema público? Isso é efetividade. Então, quando o cara vira e fala assim, temos um sistema de justiça criminal que não é efetivo no enfrentamento do homicídio. Verdadeiro ou falso? Desculpa, verdadeiro. A gente tem baixo índice de resolução de homicídios no Brasil, baixo índice de resolução investigatória. A gente tem processos lentos, não toca o problema da criminalidade. Não é a única maneira de tocar o enfrentamento do homicídio, vamos deixar isso claro. Não é a única maneira, mas eu também não vejo como enfrentar o homicídio sem a resposta punitiva. Então, você tem ações preventivas, você tem ações de obviar, mas sem a resposta punitiva fica complicado. Então, a efetividade é o que toca o problema público. Então, eu sempre comento com o pessoal, né? Eficácia não é um atributo, por exemplo, do processo penal brasileiro. O atributo do processo penal brasileiro é uma expectativa de efetividade. Isso é atributo do processo, né? A partir das categorias de políticas públicas. E já adianto, é uma ação do Estado deficitária no ponto de vista de eficiência. Ela é deficitária por excelência. Vou te dar um exemplo do que eu estou mencionando. Banco de perfis genéticos. Quem que está no banco de perfis genéticos? Os condenados na forma do artigo 9º da LEP. Condenados definitivos por crimes com violência grave contra a pessoa, crimes contra a dignidade sexual, hediondos, não sei o que lá, e, enfim, tem lá um rol lá estabelecido. Quer fazer um banco de perfil genético eficiente? Faz lá igual queria, por exemplo, o então ministro Sérgio Moro. No pacote anticrime, esse nome é sensacional, né? Ele propôs que todos os crimes dolosos ensejariam recolhimento de material para perfil genético. Todos. Todos os crimes. Se fosse doloso, estava no banco de perfil genético. Ia pegar o banco de perfil genético e inflar o banco.
caras chegaram no Congresso Nacional, acertadamente ou não, disseram, isso é demais. Isso é demais. A gente não pode ter um banco tão alargado. Vamos reduzir isso ao que seja apenas aos condenados por crimes mais graves. E aí reduziram que seja a incidência desse perfil de alimentação do banco. Se eu fosse por um critério unicamente de eficiência, eu botava todo mundo que passou pelo sistema de justiça. A Corte Europeia de Direitos Humanos, por exemplo, já condenou a Inglaterra por fazer isso. Falou assim, ó, você precisa de um parâmetro mínimo para poder colocar alguém no banco de perfil genético, porque senão é demais isso. Está vendo como é que a eficiência precisa ser cotejada com aquilo que você está preservando? Se eficiência fosse toda a razão de ser da ação pública, acredite, nós estaríamos hoje diante de uma segurança pública preditiva. Ou, para poder falar uma primeira besteira, que seguidamente esse filósofo se retratou da besteira que falou, Richard Posner virou e falou, prisão tem que ser para pobre, quando for rico é melhor pegar o dinheiro. Aí todo mundo, Posner? Aí ele, não ficou muito bem, deixa eu reescrever. Aí ele reescreveu. A primeira frase que ele fala sobre o sistema de justiça criminal, ele vira e fala, realmente, prender só para pobre mesmo, porque para o rico é melhor não prender, não, é melhor tomar o dinheiro dele. Posner, tá, desculpa, eu vou rever isso. Entendeu? O critério eficientista ele não é o critério único de uma boa política pública. Há políticas públicas e necessariamente serão de má eficiência, e isso é desejado para preservar direitos. Né? Por exemplo, a oitiva especial e redes de escuta para pessoas em situação de vulnerabilidade, como crianças e adolescentes. Custa barato aquilo? De jeito nenhum. Qualifica o conteúdo probatório do que a criança e o adolescente diz? Não necessariamente. Agora, você não tem que preservar essa criança ou adolescente para não revitimá-lo? Tem, então está valendo, é isso mesmo. Então, cuidado com a eficiência. Eu tenho que saber exatamente o que eu estou tocando também, porque a efetividade ela considera a complexidade do problema público atingido pela ação do Estado. Ufa, cheguei na minha última categoria, impacto. O que é o impacto? O impacto é a consideração isolada da ação pública no que toca o problema público a que ele se dirige. Impacto seria mais ou menos o líquido da operação. O que eu quero dizer com isso? Você tem um problema público, são vários os fatores que o abordam, mas eu quero isolar um único deles para poder dizer do que ele faz com o problema público. A isso eu nomino de impacto. O impacto é a consideração isolada da ação pública no atingimento do problema. É muito difícil calcular impacto, prever impacto, visualizar o impacto, porque, normalmente, a ação do Estado ela se apresenta num feixe. Né? Então, por exemplo, qual o impacto que o aumento das prisões cautelares ensejou no enfrentamento da violência contra mulheres? Não sei dizer. E também a gente não pode ter vergonha de dizer não sei, né? Não sei. Mas eu vou pegar a minha ignorância e vou transformar numa expressão de efetividade. Quer ver? Eu não sei qual o impacto, mas eu não vejo uma política efetiva sem o que seja resposta punitiva a esse tipo de ação. Ah, agora ficou mais claro, né? Eu tenho que ter outros tipos de respostas que não sejam unicamente a punitiva. Mas, digo eu, não vejo efetividade sem o concurso da punição. Agora, se for só punição, já adianto. Não consigo enxergar exatamente um resultado eficaz, e muito menos eficiente no enfrentamento desse problema público. Pegaram aí? Podemos conversar sobre essas categorias agora? Eficácia, eficiência, efetividade e impacto. Dito isso, accountability também é uma projeção do que sejam essas categorias de avaliação da política pública. A resolutividade é um big de um problema, porque a gente não consegue avaliar, a partir dessas categorias, o que seja o resultado da ação do Estado. Ela foi eficaz? Ela foi eficiente? Ela foi efetiva? Como é que se mostrou o impacto dela? Né? A judicialização de políticas públicas, usualmente, é uma resposta ineficiente. Usualmente, de uma maneira geral. Você busca eficiência quando você não quer judicializar o caso, porque quando você judicializar, lá vem custos. Lá vem custos para o Estado. Ainda que para o MP fique de graça. Pois então, não existe de graça,
porque o Estado somos todos nós, né? A gente sempre pensa que o que é de todos é de ninguém. Não, é o contrário. O que é de todos é de responsabilidade de todos. Então, quando falamos de ação do Estado, a gente está falando do Estado integralmente considerado. Tudo bem? Para além dessa questão atinente ao accountability, eu ainda tenho duas categorias bem interessantes no campo da política pública, que é a responsabilidade e a responsividade. Vocês já notaram que, desde ontem, eu estou falando um monte de palavras que são verdadeiramente neologismos? Sabe neologismo, quando você inventa uma palavra nova? É normal. Tem algumas categorias que o português da gente não consegue trazer. Não é porque o português seja uma língua pobre, não. Pelo contrário, o português é muito mais legal do que qualquer outra língua. Lá. Muito mais legal. Né? Veja, por exemplo, os Barões da Pisadinha. Você consegue pensar nos Barões da Pisadinha cantando em inglês? Não dá. Mas os Barões da Pisadinha cantam qualquer coisa de música inglesa. Canta Bon Jovi, canta rock and roll, canta Lionel Richie, Motown, qualquer coisa. Dá para cantar nos Barões da Pisadinha. O inverso não é verdadeiro. Então, o que mostra que o português é muito mais legal. Por que eu estou brincando com esses neologismos? Para poder explicitar categorias que diferenciam o conteúdo jurídico dessas palavras. Quando a gente vai fazer política pública, lá vou eu de novo, usando o exemplo do processo penal, sobre reincidência, a reincidência, juridicamente falando, é a prática de novo crime depois da definitividade da condenação por fato anterior. Não é fácil de verificar, tá? Não é fácil. Por que não é fácil? Porque o nosso sistema de justiça ele é muito demorado. O sujeito pratica ações criminosas sucessivamente. Ele vem aqui e pratica um crime em janeiro de 2022, aí ele vem e pratica outro crime em agosto de 2023. O de 2022 ainda não foi nem sentenciado. Aí ele é primário. Aí ele comete outro crime em janeiro de 2024. Saiu a sentença do de 2022, mas ainda não transitou em julgado. Aí ele está preso cautelarmente pelo crime de 2024, mas o de 2022 ainda não teve apelação julgada. Mas ainda está rápido, tem só 2 anos, calma. O fluxo médio do nosso sistema de justiça criminal é 3 para 4. Aí eles inventaram uma categoria chamada recidiva, para poder nominar o cara que pratica crime depois de outro fato criminoso, ainda que não reincidente. Recidiva. Está vendo? A gente tem que inventar palavras novas mesmo. É a mesma expressão da responsividade. A responsabilidade é uma expressão que geralmente se desenvolve e se vincula com o sentido do que seja a resposta pessoal dos agentes por suas ações. Então, por exemplo, eu pratico crime, sou responsabilizado com isso por meio de um processo criminal, seja por acordos equivalentes funcionais da pena ou até respondendo a processo crime sendo condenado com uma pena. Tudo bem? Mas e as instituições? E as instituições? Como é que elas respondem a isso? Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pouco polêmico. Maus tratos e violência policial. Isso é um problema. Né? O Felipe Freitas tem uma tese de doutorado cujo título foi muito feliz, sabe? E ele agora está tendo a oportunidade de testar o que ele escreveu na prática. Ele acabou de virar secretário de Justiça no estado da Bahia, um dos piores estados de letalidade e violência policial do Brasil. Então, vai e vença. Né? Vai, capricha. A tese de doutorado dele tem um título muito legal. Ele fala do mandato policial. Não é mandado. Mandato. Por que ele brincou com a palavra aqui? É um autor da criminologia crítica e de uma crítica vinculada, dirigida à criminologia racial. Ele escreve muito sobre o que seja o racismo incrustado no Estado brasileiro. E aí ele nomina como mandato policial isso que verdadeiramente é a naturalização da violência pelo policial. Protocolos de naturalização da violência. A gente vê um cara dando um tabefe na orelha do outro na rua e você não se choca exatamente com isso, não. Geralmente você se pergunta assim, ó, mas
O que ele fez? que ele fez? À toa ele não está apanhando, né? É tipo a minha mãe, assim, minha mãe falava isso, assim, ó, eu posso não saber por que estou batendo, mas você seguramente sabe por que está apanhando. E é uma tradição que me acompanha, vem da minha mãe, hoje segue com a minha esposa, enfim, e vem dessa maneira. Mas a gente naturaliza essa violência, você não estranha, você naturaliza. Protocolos de uso progressivo da força, a utilização de armamentos menos letais ou menos lesivos, até o armamento letal, a gente naturaliza isso. Por que eu estou lembrando desse sentido de mandato? Bom, eu vou lá e responsabilizo, eventualmente, aquele policial fulano de Betral, né, o sargento-major Peçanha, por exemplo, do Porta dos Fundos, eu processo criminalmente ele pelo abuso policial. Mas como fica a responsividade da instituição? Como é que eu desenho isso? Do ponto de vista das representações sociais, o que são as representações sociais? O nome de referência aqui que eu estou falando é um cara chamado Serge Moscovici, do jeito que eu falei aqui. É um teórico das representações sociais, é um nome nesse campo. Nas representações sociais, não sei se vocês vão concordar comigo, mas, por exemplo, eu sou promotor de justiça. Eu já cansei de escutar essa frase e a pessoa acha que está me elogiando. Eu cansei de escutar isso assim, quando eu vou conversar com alguém em situações de interinstitucionalidade. Eu escuto assim, Monique, porque o Ministério Público é uma tragédia do Estado brasileiro. Não é o caso do Suxberger, porque ele é diferente. Mas o Ministério Público, aí eu, meu irmão, deixa eu te falar, ninguém é mais Ministério Público que eu. Eu sou Ministério Público. Tem esse negócio de falar que eu sou bonzinho e o Ministério Público não presta. Eu tenho uma colega minha, professora titular, blá, 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 vou te dar o nome, fala tudo isso. Meu problema, amigo, é que nem todos os promotores são como você. Aí eu falei, pois eu sou como todos, exatamente. E todos são como eu, é isso. Então, essa dissociação que você está fazendo é inviável. Mas nas representações sociais é muito curioso. Nós temos êxitos individualizados e fracassos institucionais. Então, o policial abusa, o que você responde? A polícia é dose. O promotor faz lambança, cara, o Ministério Público é complicado, meu amigo. O juiz faz uma besteira lá, mas também juiz, né, bicho? Juiz no Brasil é difícil. Aí o cara manda bem lá, não, mas o Barroso é ótimo. Você fala, tá, né? O Beltrán, esse cara é legal. Político não presta, mas aquele cara é bom. Você fala, mas peraí. E isso é bem interessante, porque do ponto de vista da política, da ciência política, nós criamos instituições despersonalizadas. E isso é muito ruim, porque ela cria um campo de ausência de responsividade institucional. Tem um argentino radicado na Espanha, chamado Marcos Roseman Reutemann. Ele tem um livro, dois, na verdade, um que se chama, tem um título muito legal, chamado Democracia Sem Democratas. E o outro eu esqueci o nome, que meu Alzheimer não deixa eu lembrar. Mas é muito bacana que ele fala isso, ele dá um exemplo que é bem divertido. Ele vira e fala assim, ó, coisa muito comum no diálogo usual no Brasil. Você vira e fala assim, ó, no Brasil, todo político é corrupto. Você fala, todo político é corrupto? Me dá um exemplo aí de político bacana, legal. Aí o cara... Aí, geralmente, ele já cita um parente dele, né? Você já notou? É um amigo pessoal, ou coisa do gênero, e é muito engraçado. Bom, nem é verdadeira a segunda parte, e tampouco é verdadeira a primeira parte. Quando você generaliza de uma maneira geral a categoria institucionalmente assim tomada, você a esvazia. E quando você eleva, do ponto de vista elogioso, digamos assim, o que seja unicamente a pessoa, você, de novo, esvazia a instituição. E isso cria um quadro interessante, daí esse cotejo entre as expressões de responsabilidade e responsividade. Quando eu estiver falando do que seja a capacidade da instituição responder a problemas da política pública, eu vou usar essa expressão, tudo bem? Responsividade institucional. Qual é a responsividade, a capacidade de dar respostas
que uma instituição tem diante das esferas avaliativas e analíticas da sua ação? Ou ela simplesmente fica indene, impermeável quanto a isso? Essa é a pergunta que interessa quando nós falamos de instituições no que diz respeito à ação pública. A responsabilidade, repito, ela opera no campo subjetivo, pessoal. A responsividade tem que operar no campo institucional. Soma isso tudo, deixa eu olhar aqui que eu estou falando e eu preciso fazer um intervalo, porque senão vocês não aguentam me ouvir a tarde inteira, né? Vocês têm que tomar um café. Eu estava falando com a Monique que o café é a métrica da aula ruim, você sabe, né? Quanto mais café você toma, pior é a aula. Então, você precisa tomar café, porque senão... Né? A gente pode botar a culpa no almoço, mas eu também preciso botar a culpa em mim. Né? Mas, enfim, trazendo essas duas categorias, então, o que é que a gente tem? A esfera de governança e construção de processos decisórios se dá de maneira absolutamente indissociável do que seja a esfera de controle da ação do Estado. Agora, preste atenção, o controle ele não é apenas um cachorro correndo atrás de um gato. Ele é também a capacidade das instituições de render contas, de trazer essas explicações. É o que eu falava antes na aula de manhã, quando eu disse que a nossa legitimação democrática nos coloca em débito de saída, porque você exerce relevantíssima função política a partir de uma legitimação atribuída por um concurso público. Meu amigo, você está em déficit. Se apresente para poder dialogar democraticamente, porque senão você não vai cumprir accountability. Você vai errar na leitura dessas demandas. Você vai se apresentar de maneira absolutamente soberba no que seja a dicção do interesse público. De igual maneira, esse controle ele não pode ser compreendido unicamente a partir do que seja essa ideia de punição, responsabilização, é multa, é suspensão, tira o cargo, ou coisa do gênero. Eu também preciso ter uma dimensão de responsividade institucional, preventiva e reativa. Diante do fato e do desvio, reage, mas que previne o que sejam más ações ou más compreensões do exercício dessa ação. Tudo bem? Então, só para fechar aqui essa compreensão, isso toca diretamente o exercício democrático, né? A gente fala aqui de democracia, eu sempre brinco, assim, quando eu vou dar aula na graduação, eu viro para os meninadas lá e falo assim, ei, meninada, ei, juventude, né? Voto é direito ou é garantia? É direito. Aí eu falo, é direito? É, tá certo. Você tem direito de votar. Eu tenho. Ah, tá certo. Pois então, deixa eu falar. É uma das garantias de exercício democrático. É a garantia, não é o direito. Instrumentaliza a sua participação política. Mas se você visualizar unicamente esse meio de participação política, você acabou de matar todas as dimensões que a democracia tem. Você acabou de reduzi-la ao sentido de democracia representativa. Não pode ser só isso, concorda? Então, quando a gente fala de democracia em geral, no desenvolvimento de políticas públicas, passa pela representação. Ok, vou lá e voto no cara para me representar. Aí vem aquele exercício super salutar, né? Você se lembra em quem você votou na última eleição? E foi agora, né? Acabou de acabar. O pessoal nem lembra em quem você votou. Quem que você votou? Eu não lembro, esqueci. Né? Eu me lembro, né? Eu votei no Daciolo. Não, estou brincando. Daciolo estava na última, não estava? Não estava, né? Acho que eu votei com tanta força dele em 2018 que eu queria repetir o voto. Mas o ponto todo é, se eu unicamente visualizo o que seja o exercício do voto, eu esqueço do que seja essas outras duas dimensões aqui. Uma dimensão participativa, perene, instituinte, de tensionamento, e uma compreensão de controle burocrático, visibilidade institucional, accountability. A seta tinha que estar indo e voltando, né? Porque a burocracia também tem que se apresentar rendendo contas. Está tão feio esse meu slide, né? Eu não estava tão feio assim não, viu? Estava só um pouco feio. Mas essa ideia representativa está aqui a partir das eleições. A participação está dentro desse diálogo democrático. Cuidado,
né? Participação, por exemplo, tem sido muito fomentada com o uso de ferramentas tecnológicas, e aí eu morro de rir quando a gente não tem inclusão digital, né? Morro de rir lá. Você tem lá no site da Câmara e do Senado, tem lá umas consultas abertas para você poder votar em projetos, né? E aí ter muito divertido, porque vários projetos tocam toda uma camada da população que não tem nem internet, amigo. Né? O telefonezão ainda de flipzinho, assim, ó, não tem jeito. E falar que não dá para fazer, dá para fazer. Porque a inclusão ela se dá a partir de processos de fomento sobre instrumentos pulverizados e difundidos. Hoje, por exemplo, a gente tem pulverizado e difundido o smartphone. O cara não deixa de ter objetos que são até mais relevantes do que seja a vida dele, mas o smartphone ele tem. Então, talvez a gente poderia criar instrumentos de melhor otimização, né? Mas não, a gente tem um Instagram que funciona melhor. A gente não tem um Instagram democrático, né? Custava ter um instrumento democrático de acompanhamento dessas ações, sem ter aqueles negócios de capitcha lá, que fica 2 horas para você conseguir votar nos trem. E ainda o controle da burocracia, ouvidorias, controladorias, cortes de contas, e por aí vai. Eu volto aqui, só anuncio esse daqui, para depois... Está ruim de ler, né? Está ruim de ler, né? Parece que a gente bebeu, né? Você vai beber hoje com seu marido, né? Ó, você está combinando com ele aí? Você está mandando nudes? Que absurdo! Espera! Esses tipos de mecanismos e controles, eles estão aqui, ó, desde o que sejam as opções políticas, desde o que seja a efetividade do exercício da ação do Estado, desde que seja a construção desses direitos e garantias. Então, nós temos fóruns distintos de realização desses pontos, áreas controláveis que são distintas, por exemplo, aqui está dentro do governo, instituições públicas, a burocracia, e alguns exemplos aqui do lado, está imprestável esse slide, né? Eu vou ver se eu abro o PDF depois. E aqui do lado, aqui, leis exemplificando isso. Então, por exemplo, aqui está a LAI, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, ou outras disposições, por exemplo, que falam o próprio Conselho Nacional do Ministério Público, para dar um exemplo do próprio Ministério Público, no Conselho Nacional de Justiça, cortes de contas, a produção e divulgação, por exemplo, do Justiça em Números anualmente, e por aí vai. Visualizar esses dados, compreender o que seja essa exteriorização do esforço institucional, já mostra, em alguma medida, o que é que a gente está privilegiando de uma maneira geral. Tudo bem? Eu coloquei aqui 2 exemplos de patologias, né? Mas eu falo da patologia depois do intervalo, tudo bem? Paramos 10 minutinhos, é o tempo de tomar café e eu retocar a maquiagem.